Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, como vocês sabem, amanhã é a eleição nos Estados Unidos, terça-feira. E a gente está vendo muitas pesquisas aí confusas, né? Tem umas pesquisas que colocam o Donald Trump na frente e outras que colocam a Kamala Harris na frente. Geralmente quem é bolsonarista de direita fica torcendo pelo Trump, né? Aí coloca só aquelas pesquisas que favorecem ele. E a esquerda faz o contrário, só coloca a pesquisa que favorece a Kamala Harris, né? Os bolsonaristas apoiaram o Trump, pessoal, eu acho uma coisa até meio idiota. Por quê? Quando começou a guerra na Ucrânia, eles meteram o pau na Rússia e no Putin, né? Enquanto que a esquerda defendeu, que eu também achei estranho. Por isso que eu falo que aqui no Brasil, esquerda e direita são maluquinhas, os dois lados. Sendo que o Putin é um cara mais conservador, ele é homofóbico, até proibiu a homossexualidade na Rússia, né? Sob punição, se a pessoa for pega sendo gay na Rússia. Enquanto isso a esquerda apoia. A esquerda que diz defender os gays aqui no Brasil apoia um conservador que é tipo um Bolsonaro russo. Enquanto isso a direita odeia ele, sendo que eles adoram o Bolsonaro, que tem o mesmo perfil do Putin. Então eu não entendo isso. Mas quando começou a guerra na Ucrânia, eles ficaram todos contra o Putin defendendo a Ucrânia, os bolsonaristas. Ah, porque a Rússia é comunista, que não sei o quê, que vai invadir a Ucrânia, um país socialista, não sei o quê, temos que ficar com a Ucrânia. Até o Arthur Duval, do Mamãe Falei, chegou aí na Ucrânia, né? Onde ele foi pego naquele áudio escroto dele. Só que o Trump, perdão, ele já falou que se ele ganhar, ele não vai ajudar a Ucrânia. O Trump tem intenção de sair da OTAN, que desde o primeiro mandato dele ele já queria sair da OTAN, porque ele não gosta da OTAN, e ele acha que os americanos não têm que se meter numa guerra na Europa que não tem nada a ver com eles, ficar mandando dinheiro, armamentos e pronto. Tanto que os países europeus, eles já estão tentando buscar outros tipos de recursos para não depender da América, porque eles estão com medo que se o Trump ganhar, ele chegou a fazer uma declaração, inclusive, né, falando que o Putin podia fazer o que ele quisesse na Europa, que ele não está nem aí. Ou seja, então por que os bolsonaristas apoiam o Trump? Se ele for eleito, ele praticamente vai deixar o Putin fazer o que ele quiser na Europa. Faz sentido para vocês? Quer dizer, eles odeiam o Trump, que é socialista, odeiam o Putin, que é socialista, comunista. Agora, o Donald Trump, que é mais apoiador do Putin do que do Zelensky, aí eles apoiam. Então já é meio confuso isso, né, pessoal? Eu acho que falta muita coerência na política no Brasil recentemente, dos dois lados, tá? Para ser honesto, direita e esquerda. Mas voltando às pesquisas. As pesquisas americanas, pessoal, se a gente for comparar essas diferenças de pesquisa, a gente não sabe quem está na frente, tá? Esse é o primeiro ponto. Porque umas dizem que a Kamala está na frente, outras falam que é o Trump, etc e tal. Então a gente pode imaginar que eles estão tecnicamente empatados. Mas agora, essas pesquisas também não importam porcaria nenhuma. Porque o sistema de votação americano ele é diferente do nosso. Então não adianta você ter mais pesquisas de intenção de voto, porque lá o sistema americano você pode ter mais votos e perder. Inclusive essas pesquisas que aparecem aí, eles fazem uma estimativa baseada nos delegados. O que são os delegados? Cada estado americano eles têm delegados, ou seja, delegado que representa um número X de eleitores. Pode ser uma cidade, um município, várias cidades. Vai depender do tamanho populacional dos lugares. Por exemplo, o Alasca, que não tem quase ninguém lá, que é um estado mais inabitado, só tem 10 delegados. Já a Califórnia, que é um estado bem populoso, Los Angeles, San Diego, Santa Mônica, Santa Fé, não sei o quê, a Califórnia tem 54 delegados. Então, quando chega no dia da votação, as pessoas vão votar, por exemplo, no Trump ou na Kamala, eles têm que conseguir o máximo de delegados possível. Vamos pegar um estado que nem o Alasca, que só tem 10 delegados. Digamos que a Kamala vença no Alasca. Ela consiga 6 delegados e o Trump 4. São 10. Ela consegue 6 e o Trump 4. Se ela conseguir 6 delegados no Alasca, ela não ganha 6 delegados. Ela ganha os 10. Que é assim que funciona lá. O vencedor ganha tudo. Você tem uma música do ABBA que falava assim, né? The winners take it all. O vencedor leva tudo. Então pega um estado importante como a Califórnia. A Califórnia é basicamente democrata. Tá? Sempre foi progressista, democrata. Tá virando uma porcaria a Califórnia por causa de algumas leis idiotas que eles criaram. Então se a Kamala ganha na Califórnia, vamos supor que ela tenha 30 e pouco delegados na Califórnia. Ela vai ganhar todos os 54 de uma vez. Enquanto que o Texas tem 43 delegados, se eu não estou enganado. Não sei se é 43 ou 45. Só que o Texas ele é mais conservador. Com certeza o Trump vai ganhar no Texas, porque ali a maioria são aqueles conservadores, odeiam os progressistas, tal, porque estragaram a Califórnia. Eles têm até carro adesivado assim, né? Não californize o meu estado, ou volte para a Califórnia. Os texanos têm mais preconceito com os californianos do que com os latinos, pra vocês terem uma ideia. Porque eles viram as merdas que fizeram lá na Califórnia, já fiz um vídeo sobre isso, os progressistas, e eles não querem isso para o estado deles. Além da Califórnia ter mais altos impostos, eles criaram leis estúpidas, eu já fiz um vídeo sobre isso, chamado Como a Esquerda Destruiu a Califórnia, onde eu mostro nesse vídeo
onde eu mostro, é só um bichinho que está passando, onde eu mostro nesse vídeo, por exemplo, lá se você cometer roubos, acho que até de $9.000, você não pode ser preso. Então os californianos que tem comércio, as pessoas invadem a loja dele em grupo, roubam tudo que tem, bate no dono da loja e sai pela porta da frente e a polícia não pode fazer nada. Então nesse ponto eu concordo com os texanos, que é uma lei idiota. Tudo bem você combater, não querer penalizar pequenos furtos, né, pessoal? Agora deixar o pessoal roubar assim na cara dura, isso é de uma idiotice sem tamanho. Então, por exemplo, se o Trump ganhar no Texas, não importa quantos delegados ele vai fazer, 30, 30 e pouco, 40, ele vai levar os 40 e... Perdão, eu falei, estou pensando na Califórnia. Se ele fizer 20 ou até uns 30 delegados, não importa, ele vai ganhar os 43 delegados do Texas. Então, pessoal, essa eleição, essas pesquisas, eles fazem uma estimativa de quantos delegados cada um teria, baseado na intenção de voto das pessoas. Mas isso não é o suficiente para você determinar a eleição americana. Porque como você tem muitos delegados no estado, pode chegar na hora, ainda mais os dois que estão empatados, às vezes por um voto de um eleitor, um votinho, pode favorecer o outro. Imagina, por exemplo, a Califórnia, vai como exemplo. Ela tem 54 delegados, a metade dá 25, 26, 27, 27. Então se você tiver lá, por exemplo, meio empatado, 27 delegados para o Trump, 27 delegados para a Câmara, um voto pode fazer a diferença. Um cara que votar num estado oposto para o Trump, outro que votar no estado oposto para a Câmara, pum, já dá todos os delegados para eles. Fora que tem alguns estados americanos que são considerados chaves, né? São estados que ajudam a virar a eleição. Às vezes você pensa que o candidato vai ganhar, quando você vê na hora da votação, pum, dá uma virada, uma guinada. Acho que o Wisconsin é um desses estados. E tem estados que tem mais peso, né? Por exemplo, a Flórida, o estado de Nova York. Michigan também tem bastante peso. Nova York, acho que tem mais de 50 delegados também, se eu não estou enganado. Nova York também é um estado importante. E é um estado que os progressistas ganham também nos Estados Unidos. Então a Câmara, ela tem a mesma vantagem dos progressistas americanos. Ela ganha naqueles grandes centros urbanos, as duas costas, costa leste e costa oeste. Nova York e Califórnia, ali ela ganha com certeza. Já o Trump ganha naquela parte mais conservadora e aquele centrão dos Estados Unidos, como por exemplo o Texas e aqueles estados do meio norte mais agrícola, Kansas, Iowa, Tennessee, Nebraska, não sei o que, aqueles estados que só tem plantação americana. Então ele tem mais vantagem. Agora, como esses estados têm menos delegados, o Iowa parece que tem 4, o Arkansas tem 6, o Nebraska tem 3 ou 4 delegados, não é o bastante para ele ganhar a eleição. Ele teria que conquistar o público dessas grandes estados que tem mais delegados, tanto de Nova York quanto da Califórnia, costa leste e oeste, e aí ele tem mais dificuldade. Agora, tem como ele ganhar só com o centro? Tem também, porque se você somar todos esses estados rurais, o número de delegados, talvez se você ganhar em todos eles, você consegue bater as duas costas e ganhar a eleição. Também tem isso. Só que alguns estados americanos, mesmo esses que são mais do centro ou sul, eles também, pelas pesquisas, estão dando que a Câmara pode ganhar, que ela está na frente das pesquisas. Um exemplo, por exemplo, é Nevada. Nevada é onde fica Las Vegas, lá nos Estados Unidos, o trato feito. E Nevada, ela está liderando as pesquisas. Então, aí ela já interrompe essa ascensão do Trump, né, no meio ali do sertão dos Estados Unidos, um lugar que não tem nada. Além de Nevada, quer ver onde mais que eu vi as pesquisas? Não lembro se o Colorado, Tennessee... Não, Colorado e Tennessee, tudo é pro Trump. A Flórida sempre é um estado meio indeciso, mas parece que está dando o Trump, se eu não estou enganado. Eu acho que é o Colorado, que é mais um estado ali no interior dos Estados Unidos, que está dando mais a Kamala. Ou Kamala, né, como eles dizem. Mas ela tem aqueles estados do norte também, que são onde fica Detroit, Michigan, ali Maine, aqueles estados também são bem populosos também, eles têm bastante delegados. Então, pessoal, qualquer opinião sobre a eleição americana baseada em pesquisa é só torcida, por enquanto. A eleição deles é bem diferente da nossa e não ganha quem tem mais voto, ganha quem tem mais delegados. O vencedor ganha todos os delegados do estado. Por exemplo, quando o Joe Biden ganhou do Trump nas eleições passadas, o Trump teve numericamente muito mais votos que o Joe Biden. Então não adianta você ter mais votos, você tem que ter mais delegados. Porque se esse número maior de votos for de lugar que você tem menos delegados, como por exemplo Nebraska, Arkansas, não sei aonde, lá do sertão, aí você não consegue ter delegado bastante. Então em número de votos o Trump venceu, mas em número de delegados foi o Biden. Então para vencer as eleições nos Estados Unidos, você não tem que ter a maioria de votos. Você tem que ter a maioria de votos nos estados que tem maiores delegados, porque aí você vai pegar todos aqueles números de delegados para você. Principalmente a Califórnia e Nova York, para ter isso em mente. Então por enquanto que nós temos só opiniões. Vamos ver amanhã quem vai ganhar. Agora, se o Donald Trump perder, vai ser gostoso, né, pessoal? Os bolsonaristas estão contando com o Trump colocar sanções no Brasil. Só como eles são patriotas. Eles querem que o Donald Trump coloque sanções no Brasil só porque o presidente não é o Bolsonaro.
Vão inventar aquela narrativa de ditadura, de perseguição, de não sei o quê. É exatamente o que eles vão fazer. O Trump também, se ele perder, ele vai falar que teve fraude, vai pedir recontagem, não sei o quê. Blá, 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 blá. Então, se a Câmara ganhar, vai ser importante. Até porque pra gente aqui no Brasil, pessoal, não muda muita coisa, sabe? Se um ou outro ganhar. Porque os americanos, apesar de ter um partido que é mais progressista e outro que é mais conservador, americanos são americanos, pessoal. Eles vão manter as mesmas políticas. Muro na fronteira com o México, política de imigração, política de repressão aos outros países, tentar acabar com economias de outros países, tentar derrubar governo de outros países. Não importa se é direita ou esquerda. Americanos são americanos. Então, a única coisa que pode afetar aqui no Brasil são as relações diplomáticas, né? Porque se o Trump ganhar, talvez o Brasil não tenha tão boas relações diplomáticas com o Trump. Até porque os bolsonaristas lá botando pilha, falando que o Lula é ditador, que é corrupto, ladrão, não sei o quê. O Bananinha está lá nos Estados Unidos, vai acompanhar as eleições da casa do Trump, junto com ele. Imagina o tanto que ele já não falou do Lula. Não, você tem que ajudar a gente, porque o Lula é um ditador, não sei o quê. Ele está estragando o Brasil, está quebrando o país, não sei o quê. Então é claro que vai ser uma relação muito difícil, né, pessoal? Só tem um porém. O Trump, ele pode ser tudo, mas ele não é burro. E ele sabe da importância do Brasil, ainda mais agora com essa questão do BRICS, que eles estão se sentindo ameaçados, né, com o fim do dólar e tal, não sei o quê. Então o Trump talvez seja capaz de dialogar, até porque burro ele não é, tá bom? Então tá aí, galerinha. Quem gostou do vídeo, dá um like aí no vídeo, tá? Que isso ajuda a aumentar a atividade e alcance. Se inscreve e ativa o bendito sininho, tá? Que isso ajuda também a você ser notificado quando o canal envia um vídeo novo. Comente aí também qual é a sua opinião. Obrigado a todos por terem assistido. Paz a todos.